Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui numa edição especial em Lisboa, na FNAC de Vasco da Gama, então convido toda a gente também a estar atento a estes pontos onde nós vamos estando, com o podcast ao vivo, para poderem estar aqui connosco. Hoje temos aqui uma comunidade de mães também a aquecer o nosso coração e a aquecer a sala. É sempre bom podermos ter estas partilhas presenciais também, não só com os convidados que eu trago, mas com a comunidade que se cria aqui e com o convívio. E é tão importante na maternidade nós termos estes momentos do social, de podermos olhar para outras mães, de podermos sair um bocadinho fora da nossa bolha, às vezes tão profunda, que a maternidade nos traz. E hoje tenho uma convidada muito especial, que é alguém que eu já acompanho no online há muito tempo, Carolina Bergier. Muitos parabéns por estares aqui connosco hoje. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. É assim mesmo uma honra enorme receber-te aqui hoje em Portugal. Eu acompanho-te do outro lado, não é? Tudo o que tu querias no Brasil, e hoje estás aqui connosco e para mim é uma grande honra, porque eu comecei a acompanhar-te mesmo antes da maternidade. Foi em 2016, 2017, quando eu comecei a olhar para este mundo de trabalhos autorais, trabalhos com propósito, a nossa essência no nosso trabalho, e depois fui mãe e claro que tudo se alinhou aqui e hoje o nosso tema também vai nesta direção da expansão profissional na maternidade, não é? E como todas nós mães sabemos, criar um negócio rentável, autoral, que reflita realmente a nossa essência ao mesmo tempo que estamos a transformar-nos com a maternidade é um grande desafio, mas também é uma grande força, não é? Sim. Então nós hoje vamos aqui também acordar essa força dentro de nós que a maternidade nos traz e que agora nós queremos também pôr nos nossos negócios, nos nossos serviços, no nosso trabalho. Então ninguém melhor para falar hoje comigo sobre isto. Carolina, muito obrigada mais uma vez. Eu estou bem feliz de estar aqui. Fiquei lembrando quando a gente se encontrou à distância, né, virtualmente, e como me lembro de quando a Jasmin nasceu e aí você teve um momento de silêncio, né, de puerpério, assim, e depois você voltou com muita força para o seu trabalho, com um alinhamento muito grande. Eu não era mãe ainda. Acho que você... Qual foi o ano que Jasmin... 2018, Jasmin nasceu. Sim. Então, Mel nasceu em 2021. Então, acompanhei essa força que chegou com você depois do nascimento da Jasmin, com muita admiração. Assim, o que aconteceu com essa mulher que, de repente, explodiu, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente está vindo conversar hoje aqui. E é muito legal lembrar que a gente se conheceu virtualmente lá em 2016, 2017. E quantas mortes e renascimentos não vivemos desde então. São 8 anos, 7, 8 anos, e uau, quantas coisas vivemos desde então. E eu acho que o meu trabalho e o seu trabalho é muito sobre isso, sobre se permitir morrer e renascer quantas vezes forem necessárias. E a maternidade, para mim, é o maior processo de morte e renascimento que eu já vivenciei, e sou mãe só de uma. Ser mãe de 2 já vivenciou isso mais do que eu. Então, estou muito feliz de estar aqui. É como se fosse uma amarração, eu sinto. Né? A gente está viajando em Portugal há um mês e voltamos para o Brasil essa semana agora. E é como se fosse eu sinto mesmo assim, um fechamento bonito. Não só dessa viagem, mas de um processo maior. Porque imagino que você viva e tenha vivido isso algumas vezes depois que as meninas nasceram. Crise vira nosso quase sobrenome.
Sim. E estou agora mesmo numa boa crise de identidade profissional, que vivo e revivo muitas e muitas vezes. Acho que quando a gente se propõe a apoiar pessoas a viverem seus processos num tema específico, a vida convida a gente a ser muito coerente, a viver o mesmo processo de forma muito coerente dentro da gente. Então, eu vivo e revivo muitas crises profissionais, e esse mês em Portugal escancarou para mim uma crise que é muito bem-vinda. As crises são bem-vindas. Não estou triste que ela tenha aparecido, mas estou feliz de estar aqui com você também, como coroando esse processo com beleza. Então, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada, Carolina. E realmente é isso. Nós, na maternidade, a crise de identidade que nós passamos, para além de todo o caos que se instala, é uma transformação enorme, não é? E mais intenso nesta dinâmica de pós-parto, dura o que o pós-parto durar, não é? Porque o pós-parto, enquanto a pessoa amamenta, enquanto a pessoa está ali naquela demanda constante, é um pós-parto ativo, não é? Sim. Ainda que também não haja muita representação social desse pós-parto. Ainda dizemos muito é só mãe, ou está só a amamentar, ou está só na maternidade, mas isso traz realmente uma transformação interna muito grande, para além de tudo o que temos de assegurar a nível físico e logístico, tudo o que estamos a passar por dentro. Então, como é que o trabalho acompanha esta transformação que nós estamos a passar? Porque sem dúvida que nós falamos para uma comunidade de mães empreendedoras, de mães que transbordam. Eu também aprendi muito esse termo contigo, não é? Do transbordar aquilo que está vivo em nós, mas quando aquilo que está vivo em nós é uma grande morte, não é? Uma grande perda também da nossa identidade, uma perda daquilo que nós conhecíamos antes, e às vezes estamos assim em terrenos pantanosos a apalpar e a tentar perceber qual é que é esta realidade agora, não é? E como é que nós alavancamos o nosso trabalho e como é que tiramos partido dessas crises de identidade para o nosso trabalho, não é? Porque também há muito aquela ideia de que agora és mãe, agora o trabalho vai ficar para trás, ou vais decrescer na carreira, ou vais ficar mais pobre, ou vais, e à medida que pedes uma licença mais alargada, menos vais receber. Ou seja, há muito estes conceitos de que ser mãe nos tira algo de carreira, nos tira algo de espaço a nível profissional. E mulheres como nós, que se alimentam também do profissional, como nós dizíamos aqui, às vezes até o nosso descanso é o tempo para mim, não é? O meu trabalho é aquilo que me nutre, é aquilo que me faz também estar mais integrada em casa, poder ter esse espaço para trabalhar. Então estas mães desta comunidade, eu sinto que são mesmo mães que querem que o trabalho também cresça à medida que os seus filhos crescem e que elas se desenvolvem também na sua nova forma de ser, agora trazendo também o arquétipo da mãe, não é? E como é que isso está ao serviço desta grande vida que nós estamos a criar agora, não só a vida dos nossos filhos, mas a nova vida do trabalho, vinda da nossa nova vida pessoal, familiar. Sim. Muita coisa, não é? É intenso. Eu acho importante trazer um recorte, né? Acho que a maior parte das pessoas vai estar nos ouvindo e não nos vendo. Sim. Então, eu acho importante trazer um recorte de quem eu sou. E a minha maternidade fala a partir desse contexto, né? De qual é a minha maternidade. Então, eu sou uma mulher brasileira, branca, tenho uma filha, sou casada com Gui, que é pai da Mel, que tem uma paternidade ativa junto. Somos uma família... os dois são autônomos, então os dois temos a possibilidade de gerenciar o nosso horário. Nós dois, a educação era um tema para a gente desde antes da Mel nascer. Os dois se debruçavam sobre esse tema, então escolhemos colocar a paternidade como centro da nossa vida. Isso nos custa também, porque, né, vivemos um certo cabo de guerra de tempo, de quem é que tem menos tempo, mas pronto, é uma escolha nossa poder estar com a Mel. E somos uma família que temos um olhar feminista para a parentalidade, que sabemos da importância desse trabalho invisível, que é cuidar de uma criança, cuidar de uma casa, e, na medida do nosso possível, a gente divide essas funções, essas tarefas
do trabalho invisível, da economia do cuidado. Sim, a carga mental continua maior comigo. Acho que essa é uma questão cultural, ancestral, social. O patriarcado está em mim, está nele, está em nós, mas é uma conversa muito ativa na nossa família, essas desigualdades. E tem um trabalho hoje que me permite escolher o meu horário de trabalho, e ele também tem um trabalho que permite a ele definir o horário de trabalho dele. Então, e somos uma família, no Brasil isso é muito importante dizer, acho que mais importante do que em Portugal, que não vivemos questões financeiras. A gente tem... a economia da nossa família está cuidada, né? As finanças da nossa família estão cuidadas. Isso nos possibilita... Tudo isso me possibilita, enquanto mãe, ter um mergulho para a maternidade profundo, assim como me possibilita ter um mergulho para o meu trabalho profundo. Eu reconheço que isso não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. Em Portugal, eu já não sei dizer exatamente, mas, ao mesmo tempo, eu sei que essa perspectiva que a gente vai conversar hoje é válida para todas as mulheres. Eu só acho importante trazer um recorte desde onde eu estou falando, porque é algo muito frequente na maternidade, que é muito danoso, é a comparação, a idealização da maternidade, que eu acho que é um dos grandes problemas, que não existe maternidade ideal. Todas nós cometemos as nossas falhas, os nossos problemas. Eu ia falar pecado, mas eu acho melhor não usar essa palavra. Mas, pronto, temos uma possibilidade ao vivenciar a maternidade. Eu acho que o puerpério, o pós-parto imediato, para mim, é o ouro do processo de evolução de uma mulher que escolhe ser mãe. O meu desejo, enquanto ser humano no mundo, é que existissem políticas públicas no mundo inteiro que possibilitassem uma mulher a viver um puerpério com integridade, com segurança, com apoio. Porque, para mim, esse momento é um momento... É como no budismo tibetano se falam dos bardos, que depois que você morre, você vivencia um processo entre essa morte e a próxima vida. E esse bardo vai definir muito sobre... E aí falando de mundo espiritual, né? Esse bardo vai definir muito sobre a próxima vida que você vai viver. Para mim, o puerpério é como esse bardo. Que você morre quando a Diana Schneider, que foi a minha parteira... Ela tem uma frase que eu amo e que eu senti muito profundamente quando a Mel nasceu, que é: toda mulher que pare, dá um beijinho, dá um selinho na morte. E eu sinto isso profundamente. O dia que a Mel nasceu, a gente tinha tido a bênção e a tristeza também de ter uma experiência da passagem do meu sogro, do pai do Gui, 10 meses antes da Mel nascer. Então ele morreu e um mês depois eu engravidei da Mel, durante a pandemia. Então foi a morte era uma energia muito presente. De novo, recorte Brasil, que foi mais intenso, bem mais intenso do que aqui em Portugal. E no dia que a Mel nasceu, naquele momento que ela nasceu, logo antes do cheiro ser de sangue, porque quando uma criança nasce, o cheiro é de sangue. Naqueles momentos antes, o cheiro era de rosas. E era exatamente o mesmo cheiro que se fez no ar no momento em que meu sogro fez a passagem. Exatamente. Era a mesma energia, era o mesmo cheiro, era a mesma vibração. E para mim ali ficou muito, muito nítido que eu estava vivendo uma morte. Que eu estava atravessando um portal e que realmente eu tinha dado um selinho na morte e que a minha vida não seria mais a mesma e não seria mesmo. Né? Ter uma criança para cuidar, ter uma criança que depende de você, depende da sua maturidade emocional, depende fisicamente, depende de você em tudo. Se você está amamentando, depende ainda mais de você. E naquele momento eu sentia que eu tinha morrido, realmente. Assim, a velha Carol tinha morrido
E eu pude vivenciar um puerpério bem puerperal. Era pandemia também, então a gente ficou muito recluso, não vimos quase ninguém. Tive muito suporte do Gui, porque a gente teve um processo de pré-concepção muito conversado, então a gente sabia, entre aspas, né? A gente tinha uma ideia do que poderia vir, porque a gente estava conversando, a gente sabia que o puerpério poderia ser um momento muito sombrio nas nossas vidas. E foi, realmente foi. Mas ele estava ali dando suporte e o meu cunhado falou para ele uma frase que foi maravilhosa, que eu acho que todos os homens que estão escutando esse podcast, ou as mulheres que estão escutando, passem adiante para os homens, ele falou, a partir do momento que a Mel nascer, quando eu estava grávida, na verdade. Quando eu estava grávida, ele falou, olha, a partir de agora, por um longo tempo, tudo que a Carol falar, ela tem razão. Mesmo se ela falar que 2 mais 2 são 5, ela tem razão. Não compra briga. Não vale a pena. Os hormônios dela vão estar uma loucura, ensandecidos. A gente fica burra. A gente fica burra, né? Temos uma pessoa aqui que pariu há 6 meses. A gente fica burra, mas a gente fica burra na inteligência racional. A inteligência instintiva, eu fiquei uma gênia. Eu era genial de saber que da criança o que ela precisava naquele momento. Então, eu estava genial e, ao mesmo tempo, muito burra. Então, o Gui, naquele momento, sustentou, assim. A Carol precisa de suporte. A gente não tinha uma rede de apoio grande, porque estávamos em pandemia no Brasil, então não era... A gente escolheu ficar bem recluso. Mas eu acho que foi um grande processo de morte, que durou, para mim, uns 10, 11 meses, o puerpério. Primeiro, né, porque são etapas. Acho que ele findou quando a Mel parou de mamar, com 3 anos. Isso tem poucos meses. Mas o primeiro fechamento de uma primeira etapa do puerpério foi ali nos 10 meses, quando eu voltei a trabalhar. E ali eu vi, caramba, essa mulher que está trabalhando agora, que está botando isso no mundo como a bebê, numa pandemia, amamentando em livre demanda, sem rede de apoio, eu sou capaz de botar isso desse jeito no mundo? Uau! O que vem por aí, então, depois? Então, eu acho que uma mulher que pode viver um puerpério saudável, não é fácil, não é necessariamente luminoso, pode ser muito sombrio. Tem mulheres que não sentem essa sombra toda, eu senti, foi muito sombrio para mim. Mas veio e segue vindo uma luminosidade, uma clareza, uma capacidade, uma potência, que eu não sabia que era possível e que foi o que eu vi em você depois que a Jasmine nasceu, que você deu um boom profissional e eu falava, gente, o que essa mulher tomou que eu quero tomar também? E você tinha tomado uma maternidade. Com a medicina que ela mas também tira o nosso tapete, né? Sim, e tu sentes que é na mesma medida que, à medida que a mulher se abre à sombra que o pós-parto pode trazer, também se está a abrir à potência que pode vir dali, ou não tem tanto assim essa relação? Tu sentes que quanto mais nós dermos espaço, quanto mais suporte tivermos para ir fundo naquilo que o pós-parto nos está a trazer, sim, mais fértil ele vai ser? Eu posso falar da minha experiência, sim. Quanto mais fundo eu vou, tem esse olhar do Patrick, né, que é uma das formações que eu tenho, que diz que quando você fecha a porta para uma emoção, você fecha a porta para todas as emoções. Então, se você fecha a porta para a dor, você também fecha a porta para o prazer. Se você fecha a porta para a sombra, você também está fechando uma porta para a luz. Eu sinto isso na minha experiência. Na teoria, eu acredito nisso. As mulheres que estão à minha volta, eu vejo vivenciarem isso. Mas a minha rede de mulheres é de mulheres que gostam da profundidade, como eu imagino que sejam as mulheres que estão a ouvir agora. Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, eu acho de uma grande responsabilidade dizer que
com certeza, o tamanho da sua sombra, da sombra que você é capaz de acessar, é o tamanho da sua luz. Porque tem mulheres que não vivem uma realidade sociocultural que possibilita elas poderem vivenciar essa sombra. E tem mulheres que não têm, pessoas que não têm aparato emocional para vivenciar a sombra que um puerpério traz. Eu acho que tem pessoas que, se vivenciarem tudo isso que é viver um puerpério numa sociedade patriarcal, não conseguem. E tudo bem. Então, também, eu não quero fazer apologia à dor, ao sofrimento, à sombra, mas, na minha experiência, com a rede de apoio que eu tenho, com um apoio terapêutico, psicológico, com as companhias que eu tenho hoje, com certeza, na minha vida, o tamanho da sombra que eu sou capaz de acessar é a mesma medida do tamanho da luz que eu sou capaz de acessar. E isso me dá muita esperança, porque eu estou acessando uma sombra e tanto. E é isso, a pessoa quando começa a ter essa consciência de que também há um propósito naquela dor. Aquela dor está-te a trazer também uma mensagem de algo que tu vais criar a seguir. E às vezes é muito difícil quando estamos ali, mas à medida que nós vamos sendo mais fluentes nos pós-partos, no renascimento, não é? Quando já vamos passando por, passei por este processo intenso e transformei em algo, eu sinto que isso já nos dá alguma mesmo uma memória emocional também dessa superação, não é? Então quase que nós ficamos mais motivadas para lidar com aquele desafio, porque sabemos que há uma potência por trás daquilo, não é? E eu gosto muito daquela expressão, não é? De esperar que Deus te explique depois. Então é quase como se, quando estás naquele turbilhão, mas tu já sabes, por aquilo que já passaste, que te vai ser explicado depois, que te vai ser aberto algo depois, fruto daquilo, não é? E eu senti muito isso também com o meu livro, não é? Que algo da minha história, que pairou durante muitos anos, se pode transformar num livro, e um livro pode ser uma cura, pode ser a arte que vem desse luto, não é? Eu sinto que é mesmo essa transformação do luto em arte, e como os filhos também nos convidam a isso, esse luto do pós-parto, em transformar na arte, que é o nosso serviço, não é? E lá está, essa rede de um psicólogo, de um terapeuta, de uma doula, de um pai, às vezes até da própria mãe ou dos próprios pais, ou da rede que nos permita fazer esse mergulho, porque só isso já é um trabalho muito grande. Lá está, nós não estamos tão ligadas à parte racional, mas estamos a ir muito fundo noutras partes, então deem-nos razão em tudo, porque há um trabalho invisível que nós compreendemos depois, não é? Eu sinto que é muito esse deixar atuar, é quase como deixa atuar, porque algo vai nascer dali, não é? Só que esse deixar atuar ativa muito a impaciência, ativa muito o desespero, não é? Eu sinto que aqui é lidar com esse desespero de muitas vezes não confiarmos no que vem a seguir, ou não termos essa capacidade de ver. E aí lá está, é esse cuidado de sustentar o invisível, não é? De como é que nós fazemos isso, não é? E como é que se sustenta um trabalho também quando nós estamos nesse mergulho mais no feminino, mais pantanoso e sombrio muitas vezes. Sim, eu gosto do que você fala dessa esperança do que vem depois. Então, trazendo esse exemplo de agora, né, desse tempo aqui em Portugal, que ativou muitas coisas em mim, e ao mesmo tempo que eu tô, caramba, vou ter que fazer grandes mudanças na minha vida, por já ter feito muitas, resultado de desafios, de crises, de momentos sombrios, de caramba, eu não queria estar sentindo isso, mas eu tô. Eu sei empiricamente, por já ter vivido isso muitas vezes, que o que vem do lado de lá, depois dessa travessia, é uma sensação de liberdade, é um alívio, é uma conexão com quem eu sou, quem eu estou, porque a gente vai se transformando. Sim. Quem eu estou verdadeiramente agora. Então, eu confio nessa força que eu comecei a confiar muito mais depois de me tornar mãe. Nessa força instintiva, nessa força anímica, nessa coisa que não tem justificativa. Por que você sabe que o dessa criança é porque ela está entediada? Ela tem 2 meses. Ela fica entediada. Aí você pega a criança, muda ela de lugar e ela para de reclamar. Eu sei. O meu ser bicho,
O meu ser fêmea sabe. Então, comecei a confiar muito mais nisso que a gente chama de intuição, mas pode ser instinto também, depois da maternidade. E eu sinto que no parto, eu sei que esse é um grande tema para você, e é para mim também. Naquele momento, que para mim, né, eu pude ter um parto natural da Mel, e naquele momento, um parto natural, humanizado, respeitoso, que eu estava muito cansada, eu tinha pego Covid. Eu pari 24 horas depois de ter finalizado meu ciclo com Covid, então meu corpo estava muito cansado. Meu útero já não aguentava mais tanta contração, porque foram 3 dias de pródromo, então de 15 em 15 minutos com Covid, aquela contração. Mas no momento que chegou o expulsivo, e eu me dei conta do tanto de força que eu ia precisar fazer para Mel nascer. Esse tanto de força que eu precisava fazer foi igual à sensação de alívio. Impressionante, que a dor vai embora. Aquela dor que parece que vai te matar. No segundo que a cabeça da criança sai, para onde foi aquela dor? E aquele alívio e aquela sensação inesquecível. Não vou dizer que é a sensação mais feliz da minha vida, porque são muitas emoções envolvidas para além de felicidade, mas aquela sensação mais complexa que eu já vivi de ter ela no meu peito depois que ela nasceu. Para onde foi aquela dor? Se transformou em alívio, em amor em construção, porque também não é um amor à primeira vista, que eu já, a cada dia que passa, eu amo ela mais. Para onde foi? E eu sinto que nos processos de transformação que a gente vive, e como mulheres cíclicas que sangram, vivemos esse processo de transformação com muita frequência. Para onde vai a dor depois que a gente atravessa? Vai para a criação, vai para... Eu tinha um corpo humano que eu produzi dentro de mim. E a gente foca na dor. É sério que quando a gente está falando de um parto natural, a gente escolhe dentro de tudo que uma mulher vivencia naquele momento, a gente escolhe focar na dor? Que cultura é essa que escolhe focar nisso? E para mim, nos processos de transformação é igual. A gente escolhe focar na dor ou no tanto de emoção que a gente está vivenciando e no amor pela vida e na criação que vem e no renascimento que vem depois. Tem dor. Eu aí sinto muito que é aquela expressão quase do doa quem doer. Há coisas que têm de acontecer e doa quem doer. E quando nós dizemos doa quem doer, o foco está na missão, não é? O foco está naquilo que vai acontecer. E como tu trazias, realmente o parto e a maternidade, eu acho que nos dão uma estrutura interna para lidar com a complexidade e com quase a contradição das emoções, não é? E como é que num parto pode haver tanta dor e tanto prazer, e como é que pode ser o momento em que mais nos estamos quase a desmembrar emocional e fisicamente e mais realizadas ficamos muitas vezes, não é? Quando passamos por uma experiência respeitada. Mas sem dúvida que é uma grande complexidade que nós ganhamos estrutura para acolher, não é? Complexidade que depois a vida também nos vai convidando a lidar, mas que os filhos trazem-nos quase um novo nível de capacidade para lidar com isso. E sem dúvida que eu aí consigo também reconhecer como a felicidade daquele momento vai muito além de ser simplesmente suave ou simplesmente tranquilo. Não é nada tranquilo, há muito medo, lá está, mas possivelmente é o momento mais feliz da vida de todas as mulheres. Sim. Mesmo até em partes que não são humanizados, no final de vida, possivelmente o que a mulher relembra foi o momento em que os filhos nasceram, e se calhar até não foi respeitado. Então imaginem quando não é? Mas sem dúvida que a maternidade nos dá aquela bagagem de transformar muito daquilo que é uma dor num propósito. E os trabalhos autorais é isso, é transformar uma dor num propósito. E tu dizias muito isso de a tua história, e eu também sinto muito isso, que é a nossa história, é que é a base de fundo daquilo que nós estamos a criar, não é? Porque
E o parto é a mesma coisa, é a história do meu nascimento refletida no nascimento dos meus filhos, e todo este entrelaçado de histórias da humanidade, não é? Então essa capacidade que nós temos de transformar e de desfocar daquilo que a cultura de medo nos traz tanto, não é? Olha, na cultura do medo isso é dor, sai, e depois ficas numa coisa muito mais estéril, não é? Quer seja um trabalho que não te realiza, quer seja um parto em que viveste adormecida e depois acordaste e nem percebeste o que é que te aconteceu, e há uma desorganização na tua psique, não é? E até no teu sentir, não é? De onde é que eu estou, o que é que me aconteceu, não é? E isso também fará parte do processo dessas mulheres, não é? De quem passa por isso, mas sem dúvida que é uma bagagem muito grande para nós olharmos para algo mais para além do medo, para além da própria ponte que nós passamos quando chegamos ao outro lado, não é? Quando temos um filho aqui, quando estamos a viver o nosso trabalho, não é? Então, como também trazer esse outro lugar numa cultura tão, como dizias, numa cultura onde o medo e o foco está tanto na dor e no não vivas esse risco, não é? Como é que nós vamos dizer, não, eu vou viver o risco de dar um beijinho na morte, não é? Eu vou, porque é um risco, isso é o maior risco da vida, é ir ali só sentir, e eu senti também isso, não é? Eu, aliás, tinha mesmo frases em casa quando a nossa filha Violeta nasceu, que era mesmo essa ligação à morte. Eu tinha muito este lugar de eu sou imortal aqui e agora, eu sou imortal, mas porque eu estou a tocar a morte e eu percebo a continuidade da vida que vem para além daquilo. Então eu sinto que quando nós estamos ligados à vida, nós estamos sempre ligados a essa imortalidade, mas a imortalidade vem desse beijinho com a morte, como tu dizias, não é? Então, como é que nesta cultura de medo que te diz não arrisques, não mudes trabalho, não tenhas um parto em casa, não faças nada daquilo que te pode acordar a toda essa complexidade de vida e morte, não é? De risco, de transição, no fundo é como é que nós fazemos a passagem, não é? Isto é sobre passagens, é sobre eu transformar a minha história e isso ser um serviço para a história dos outros também, não é? Eu acho que tanto a rede de apoio que se cria para poder parir de forma respeitosa, natural, e pelo que eu conversei aqui nesse último mês, partos humanizados, e acho que no Brasil tem uma cultura mais efervescente disso do que em Portugal. Entendi que ainda tem muito caminho, bom, no mundo inteiro, mas acho que aqui tem muito caminho pela frente. Então essa rede de apoio necessária. Então, eu tinha doula, parteira, obstetra, acupunturista, o marido presente, as amigas, apesar da gente não estar se encontrando fisicamente, muito ativas, querendo saber de mim, informação, quantidade de vídeo de parto que eu vi. Eu me tornei sommelier de vídeo de parto, eu via muito vídeo de parto. Então, fui criando uma estrutura para poder vivenciar esse processo. E eu sinto que para transições profissionais é igual. A gente precisa de rede de apoio para fazer qualquer transição que seja, qualquer grande mudança, qualquer morte que a gente vai viver. Eu sinto que a gente precisa de apoio, de escuta, de elaboração, de colo, de afeto. Isso. Ao mesmo tempo, não existe garantia de que vai dar certo. Não existe garantia que eu não precisaria ir para uma cesariana. Não existe garantia de que eu seguiria viva. Não tinha essa garantia. Não tinha. O meu pai é anestesista e estava horrorizado com a minha escolha de um parto natural sem anestesia. Imagina a afronta que era. Ele falar, não, eu quero sentir dor. Para ele era isso que eu estava dizendo, eu quero sentir dor. Ele não entendia. Por que raios você vai escolher sentir dor se você poderia não sentir? E eu sinto que em algum lugar, quando a gente está falando disso, tem uma busca pela garantia. Quando a gente está falando de uma escolha por uma cesariana, e novamente, a cesariana salva vidas, ela é importante, que bom que ela existe, mas ela é usada muito mais do que o necessário. Mas a cultura
de querer uma cesariana é a mesma cultura de que quer garantia numa transição profissional. E aí, parênteses do que pode acontecer, das intercorrências que podem acontecer numa cesariana e tudo. Mas não vou entrar, não é sobre isso a nossa conversa. Mas eu sinto que é algo sobre essa cultura que quer garantia. Essa cultura que quer que alguém nos salve. Essa cultura que não acredita na força bicho que a gente tem. Porque quando a gente está escolhendo fazer uma transição profissional... racional. Se fosse racional, a não ser que seja uma transição, porque aqui a gente está falando de transições guiadas pela alma. Sim. A gente não está falando só de transições guiadas pelo bolso, que também tem o seu papel e às vezes são necessárias. Mas a transição que aqui a gente está falando é essa transição que fala, uau, isso que eu faço não reflete mais quem eu sou. E eu preciso, minha alma precisa ter um trabalho que reflete quem eu sou. Este podcast tem o apoio de Sónia Gonçalves, Carreira com Propósito. Queres transformar a tua carreira num propósito que te realiza ter mais tempo para cuidares de ti própria e dos teus filhos com leveza e verdadeira presença? Aqui vais ser guiada passo a passo rumo à tua realização profissional, encontrando o ponto de equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal através da produtividade consciente. Porque o futuro das próximas gerações está nas mãos de hoje. Arrisca. Quem tem um para-quem forte, enfrenta qualquer como. Existe um mundo de oportunidades do outro lado da porta que mais temos a abrir. Sónia Gonçalves, a mentora de carreira no feminino. A gente não faria isso se fosse uma decisão racional. Sim. É uma decisão de bicho, que a gente não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. E o que é certo para cada um é diferente, né? Mas chega uma hora que no parto é igual, que o desconforto do conforto, o lugar confortável que a gente está se torna tão desconfortável, tá ali naquela zona de conforto, que eu não tenho escolha se não parir. Chega uma hora que o bebê fica tão desconfortável dentro do conforto da barriga que ele fala, eu vou peitar essa coisa aqui que eu não faço a menor ideia do que tem do lado de lá daquele túnel. Não faço a menor ideia. Eu vou atravessar esse túnel escuro, apertado, desconfortável, que dói, que eu preciso fazer força, porque o neném também está trabalhando, só porque eu não caibo mais aqui. Uau. É igual pra gente. Chega uma hora que a gente fala, não, esse é o lugar que eu tô, eu não caibo mais, eu não tenho a menor garantia do que vai ter do lado de lá do túnel, mas por uma força instintiva, eu vou. Ótimo, vai. Se você tem filhos para cuidar, eu recomendo que você faça algum planejamento, eu recomendo que você tenha algum dinheiro, então tenha juntado algum dinheiro, então a gente também coloca a parte racional a serviço, mas o racional vem a serviço do instintivo. E a gente vive numa lógica oposta a isso. O racional vem primeiro. Então, a expansão que vem pós-maternidade, e aí eu tenho o meu recorte, que é de uma mulher que teve um parto natural. A expansão que vem depois dessa experiência, e depois da experiência de ficar... Eu não vou dizer que eu fui a última da fila na família, porque essa foi uma conversa entre eu e o Gui, que eu não podia ser a última da fila. Ele ia ser o último da fila por um bom tempo, porque a Mel era a primeira, eu como nutriz da Mel, amamentando, era a segunda, e ele ia ter que fazer uma reparação histórica aí com todos os homens, e seria o terceiro dessa fila e cuidaria da gente. E assim foi por um tempo. Mas... me perdi, porque isso me toca. Falar de ser a primeira e a última da fila me toca. Mas eu acho que tem uma coisa da gente ter um olhar, um planejamento racional. A serviço da intuição, a serviço do instinto. Mas chega uma hora que não cabe mais. E depois da maternidade, a gente sentindo essa força de preciso expandir meu trabalho. Eu preciso ir além. Eu preciso crescer, porque
eu fiquei enorme. Eu cuido eu tenho um ser humano que depende de mim. Eu descobri uma capacidade. Gente, eu descobri, estava conversando com o Gui isso hoje, que quando você faz uma mochila, você está viajando. Sim. Aí você prepara uma mala para a criança. E você pensa todas as coisas que ela pode precisar nessas 24 horas, às vezes. Capacidade que uma mãe ou um pai tem de planejar uma mochila. Você faz quantas mochilas por semana? Muitas. Você se tornou uma ótima planejadora, mesmo que você não fosse. Então, a gente se torna ótima planejadora, ótima gestora de crise. Sim. A capacidade... A gente estava aqui antes de começar a gravar, tinham as crianças demandando, pedindo atenção. E aí eu via você e o Vasco, ao mesmo tempo que organizando tudo para estar pronto para a gente começar a gravar. Tinha Jasmine, que tinha a demanda dela e que precisava ir com segurança para outro cuidador. E você queria garantir que essa passagem de bastão era amorosa e cuidadosa. Ao mesmo tempo, tinha gente que está há anos para se encontrar e querendo conversar. Eu via a nossa capacidade de processamento depois que uma criança chega... É sobre-humana, quer dizer, é humana, mas é muito humana, mas é enorme. E o que acontece quando a gente coloca isso no nosso trabalho? Quão mais estratégica a gente pode se tornar, quão melhor planejadora a gente pode se tornar, quão mais corajosa a gente pode se tornar, quão mais responsável, porque não dá mais para fazer uma transição sem pensar nas consequências disso. Quão mais... Acho que tem uma outra coisa na maternidade que me traz muito, que é aprender a fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Eu detesto trocar fralda. Com muita frequência eu consigo fazer com que o pai troque. Mas tem vezes que não dá. Sim. Realmente, eu não sou uma mulher fresca, mas me dá ânsia de vômito, dependendo do conteúdo. Mas eu preciso trocar, não tenho escolha. Não tenho escolha. E o que mais no meu trabalho hoje? Eu não tenho escolha. Eu detesto fazer fechamento financeiro, conciliação bancária, conversar com o contador. Eu detesto fazer isso. Mas eu tenho que fazer, eu não tenho outra escolha. Então, eu sinto que a maternidade vai... E também, o que eu quero deixar de exemplo, de inspiração, de legado para ela. Eu sou mãe de uma menina, você é mãe de 2 meninas. O que eu quero que ela aprenda sobre ser mulher e profissional no mundo, e mãe, e amiga, e esposa? Onde eu quero que ela veja o lugar do trabalho? Eu quero que ela veja sendo aquilo que eu faço só para pagar as contas, ou eu quero que ela veja que é algo que me anima, que enche a minha vida de entusiasmo, de beleza? O que eu quero que seja de inspiração para ela? Que caminhos eu quero abrir? Eu trabalho com mulheres hoje, você também. Que caminhos eu quero abrir para ela, sendo mulher no mundo hoje? Então, ganha-se um nível de propósito, de responsabilidade, de capacidade muito maior. Só que o que a gente vende, que a mulher vai se estagnar profissionalmente. É um caminho possível. Mas me parece estranho que seja isso que a gente mais fale sobre uma mulher depois que se torna mãe, que ela vai estagnar profissionalmente. Por que será que a gente está escolhendo essa narrativa dentro de tantas narrativas possíveis? A gente escolhe a narrativa de que, socialmente, a gente escolhe a narrativa que uma mãe vai se anular profissionalmente, vai estagnar profissionalmente. Realmente, tem uma fase ali que a dedicação total, ou quase total, à criança. Mas e depois? Você tem uma vida inteira pela frente, se a Deus permitir, você tem uma vida inteira pela frente depois disso. Você vai se tornar só mãe? Para quê? Por que é essa narrativa que é escolhida e não outras tantas possíveis? Sim. E estou-me a lembrar também muito da minha história no início da maternidade, porque eu comecei a olhar para este mundo do feminino, do ciclo, do autoconhecimento, e depois engravidei, e não foi uma gravidez planeada, e
racionalmente era tudo menos aquilo que eu precisava na altura, não era? Mas eu tinha muito essa visão de que, já por estar mais numa linguagem mais ligada a este poder do feminino, se podemos dizer assim, eu sentia mesmo que aquilo ia ser a minha expansão, a maternidade vai ser a minha expansão. Então isto também pode ser uma escolha, não é? A mulher fazer essa escolha de que realmente... assim como o que nos move para viver um parto sem anestesia, por exemplo, o que é que nos move? É essa visão da expansão que eu vou viver, da liberdade que eu vou ter para experimentar tanta coisa. Eu sinto que o que anima também o nosso espírito é isso, é a liberdade que eu vou ter para experimentar tanta coisa e como isso me faz sentir vivo, não é? E tanta coisa, como tu dizias, cabe lá essas coisas todas que aparentemente são dolorosas, desconfortáveis e realmente... É muito mais libertador poder viver isso e saber que eu consigo encaixar isso em mim de alguma forma, até aquilo que dizias, aquilo que eu não gosto de fazer, agora faço. Por exemplo, eu não senti tanta mudança da fralda, mas, por exemplo, dormir em pé, eu senti que eu dormia em pé, e agora uma está numa cama, outra está noutra, chama-me uma, eu durmo em pé às vezes, eu nem sei em que cama é que acordo, e eu durmo em pé, eu faço as transições a dormir, e uma chama, eu vou para ali, estou a dormir, a outra chama, vou para o outro lado, não é? E isto, nós nem temos, na maternidade parece uma coisa normalizada, porque é a nossa obrigação, não é? Mas esta capacidade de aceitar aquilo que naquele momento tem de ser feito. Estás a chamar, estás a dormir, vais ter de ir acordar ou vais a dormir, não é? Ou seja, a pessoa, o que é a força do que tem de ser feito, não é? E muitas vezes, antes da maternidade, nós não estamos tão sujeitos a isso 24 sobre 24 horas. Mesmo que tenhamos isso num trabalho, o trabalho não há de ser 24 horas sobre 24 horas, como é um filho, nem todas as noites sem folga, não é? Como muitas vezes o filho nos traz. Então, a resiliência e o ser adulto, eu sinto que aqui a criança obriga, entre aspas, movimenta aqui o sistema de forma a que o adulto seja mais pressionado para ser adulto. E se nós não sentimos isso na vida profissional antes, a criança vai fazer, essa pressão, faz uma pressão para nós assumirmos o lugar de adulto e faz aquilo que tu não gostas de fazer, que cheira mal, que estás exausta, mas tu vais ter de encontrar uma capacidade sobre-humana ou humana na nossa expansão, não é? Para fazer aquilo. Então, no profissional, eu sinto que é quase como se na dimensão da maternidade fosse, olha, isso é a tua obrigação e se não fizeres és má mãe e isso e nem valorizam tu dormires em pé ou nem valorizam... Não faz mais que a sua obrigação. Não faz mais que a obrigação. Mas no trabalho, depois é quase como se aquilo que é normal na maternidade, esse lado sobre-humano que é normal na maternidade, não existe depois na vida profissional, não é? Então é aqui uma discrepância daquilo que nós nem temos consciência das capacidades que estamos a adquirir com a maternidade e até nos desvalorizamos como mãe. Ou todas fazem, e às vezes como é tão sensível só podermos chegar a uma mãe e dizer, olha, estás a fazer um trabalho incrível, já viste tudo o que tu estás a dar, não é? E as mães às vezes só com isso, realmente alguém vê o que eu estou a fazer, não é? Dia e noite, dia e noite, dia e noite, esse trabalho invisível. Então, a visibilidade que isso ganha na maternidade e a força que isso nos dá para levar também para outras esferas da nossa vida, não é? Onde são completamente invisibilizadas também, porque lá está, vai estagnar, a carreira vai estagnar e, como dizias, é possível que a algum momento até vá, mas é possível que até haja uma grande força criativa depois disso. Eu senti que depois do meu parto o livro era uma coisa que tinha de nascer, então um parto dá força ao outro, não é? Sim. Um parto dá força ao outro, por isso é que há tanta transição profissional também depois da maternidade, não é? E isso também é uma característica desta comunidade de mães que querem um trabalho mais autêntico. A maternidade dá aquele empurrão de se eu já queria. Sim. Agora... Até porque ser mãe, eu não sei como são as políticas aqui em Portugal, mas ser mãe trabalhando numa empresa, vou refrasear. Ser mãe e querer estar presente com os seus filhos no dia a dia, trabalhando numa empresa, não é simples. No Brasil tem muita cultura de babá. Aqui acho que é mais babysitter, é mais pontual. Mas no Brasil tem-se muita cultura de babá. E trabalhando numa empresa, ou você vai deixar o filho na creche, aqui se fala creche também, sim. o dia inteiro, de 9 da manhã às 7 da noite,
Ou você vai ter uma babá, ou você vai ter um acordo com o outro responsável ou a outra responsável por essa criança. Mas não é simples. Então, muitas mulheres também escolhem uma vida empreendedora, autônoma, empresária, pós-maternidade, para poder gerir o próprio tempo. E esse é um grande desafio. Porque quando a gente vai falar de gestão do tempo, para mulheres que foram educadas para colocar o seu tempo em último lugar, é muito difícil a gente conseguir falar, não, aqui ninguém mexe nesse tempo. Esse é o meu tempo. A Clarissa Pincola, de Mulheres que Correm com os Lobos, no capítulo 5, que é o capítulo das Águas Claras, que é o meu favorito, tem não me lembro exatamente a frase dela, mas ela diz: qualquer mulher que queira manter a sua vida criativa fértil, chega um momento que você precisa colocar na porta do quarto, do escritório. Não entre, estou criando. Você precisa lutar pelo seu tempo de criação. E quando a gente está falando de um trabalho autoral, de um trabalho autêntico, que reflete as nossas vivências, porque é isso que você faz, é isso que eu faço, é um trabalho que pode ser visto como menor, menos, porque ele não tem garantia de salário, porque o método que você tem, você criou a partir da sua vivência. Ótimo. Você tem informações, você tem currículo, você tem diplomas, mas você segue exatamente o que você aprendeu? Eu não sigo exatamente. É a minha vida. É o que eu vivenciei, a minha capacidade de fazer o que eu vivi se transformar em algo para outra pessoa. Eu não tenho ninguém dizendo para mim: esse trabalho é válido no mundo. Eu preciso dizer isso. E se eu não protejo esse trabalho com unhas e dentes, não vai ter quem faça isso por mim. Meu tempo vai ser comido pela loiça, vocês falam aqui, pela fralda, pela mochila que precisa ser feita, pela roupa que precisa ser guardada, pelo cardápio que precisa ser organizado, pelo marido que precisa de uma escuta, pela mãe que precisa que você... O tempo de uma mulher, ele é muito pouco importante. Então, a gente precisa... Primeiro, não estou nem falando de gestão de tempo, porque gestão de tempo também é um tema importante. Eu estou falando de antes disso. De nada adianta a gente querer gerir um tempo que a gente não tem. Então, como a gente cria tempo, a gente precisa valorizar o nosso trabalho. E, para isso, a gente precisa ir de encontro a alguns olhares sobre o que é o tempo de uma mulher e o que é o tempo de uma mulher com trabalho autoral, que está trabalhando com desenvolvimento humano, com autoconhecimento, que é intangível e não valorizado no mundo. Então, amor, a gente precisa ter muita força interna para dizer: o meu tempo é válido e eu vou protegê-lo. Aí, depois disso, a gente fala de gestão de tempo, depois disso, a gente fala de acordos de casal, depois disso, a gente fala numa conversa que a gente estava tendo antes de contratação de equipe, de delegar processos. Aí tem toda uma questão muito importante de ser olhada, porque também não fomos educadas para gerenciar empresas. E o que eu estou falando é de gestão de empresas. Mas antes disso, a gente precisa ver que o nosso tempo é válido. Porque senão, né, eu trabalho com marketing. Eu uso marketing digital, tenho um negócio digital hoje. As minhas amigas próximas acham... Eu publico normalmente entre 16 e 20 posts por mês. Eu tenho amigas minhas que ficam chocadas que não sou eu que faço o layout dos posts. E eu fico chocada que elas achem que sou eu que faço. Sim. Porque que horas eu vou fazer isso? Agora eu já durmo, porque a Mel já dorme noites inteiras, mas eu ia fazer isso entre as mamadas da noite, aí eu não ia dormir. Então, tem um olhar também de saber o que delegar. Tem um olhar também de como você vai remunerar essas outras pessoas para que sejam bem remuneradas enquanto você também é bem remunerado. Então, tem um olhar de gestão de empresa que precisa acontecer.
para a gente poder crescer enquanto autônomas e nos vermos mais como empresárias e menos como autônomas. Tem uma amiga minha, Isabelle Borges, que é poeta, que ela fala da gente lavar a palavra, da importância da gente lavar algumas palavras. Eu acho que a gente precisa lavar a palavra empresária, porque ela é vista como algo muito feio, que leva o mundo para um lugar ruim. Não, acho que a gente tem que ser empresária, sim, porque a gente precisa, sim, ter a nossa autonomia, a gente precisa, sim, conseguir gerenciar, a gente precisa, sim, poder delegar para ter tempo. Nossa, quando eu comecei esse ano a fazer aula de cerâmica, quando eu descobri que dava para eu fazer aula de cerâmica, caramba, um tempo que não serve para nada na função. Serve para fazer, no máximo, porta-incenso para minha casa. Mas é um tempo para mim. E eu só posso fazer isso porque eu soube contratar pessoas, porque eu soube delegar, porque eu soube remunerar. Então, tem toda essa parte que é importante também. Mas eu acho que o nosso papo é mais sobre a expansão interna, psíquica, que uma mulher vivencia e que precisa peitar no mundo, para não deixar a mãezinha... Aqui em Portugal falam mãezinha, muita mãezinha. Sim. Eu fico possessa com essa palavra mãezinha. Mãezinha? Nossa, eu sou uma mãezona, não sou uma mãezinha. Como diminui esse lugar de mãe? Então, acho que é uma militância por ver a mãe como uma grande coisa nesse mundo. Não existiria mundo se não houvesse mães. Então, não venha me chamar de mãezinha. Sou muito mais do que isso, né? Fico nervosa. E é realmente essa... Acho que trouxeste aqui um ponto muito importante, que é essa valorização, não é? Essa... valorizar o que nós estamos a fazer enquanto grandes mães, não é mãezinha, e aquilo que nós podemos fazer também no nosso trabalho. Nós também temos muita dificuldade em validar aquilo que é difícil ter essa validação externa, não é? E quando nós estamos muito carentes dessa validação externa também por questões da nossa infância, então isso vem ao de cima quando estamos agora a criar, não é? A criação traz o lado mais... infantil em nós, infantil no sentido de espontâneo, de desejo, daquela energia de espontaneidade, não é? Mas agora encaixar isso já numa maturidade, já num ser adulto, não é? Então, essa validação que nós também temos de dar do meu próprio tempo, do meu próprio limite para o meu tempo e para o meu trabalho, e como isso é tão importante depois também numa expansão da nossa empresa, porque somos nós que vamos validar aquilo. Quem está à espera que validem o seu negócio quando está a começar, quem está à espera que diga, olha, mesmo com a tua experiência de parto, que o teu pai fosse dizer que bom, que queres essa experiência, não é? Isso não vai acontecer, não é? Ou dificilmente, ou é muito raro acontecer, termos esse impulso todo para seguir aquilo que nós queremos fazer. Na verdade, esse caminho da liberdade vem também trilhar aquilo que às vezes as pessoas não estão tão familiarizadas com ou nem valorizam, e nós é que estamos a trazer também a visão de olha como isto é importante, olha como é importante passares por esse parto que te vai fazer tocar a morte e renascer. Olha como é importante olhares para esses teus talentos, para esse lado instintivo, e não abafá-lo tanto com esse lado racional como nós tínhamos falado. Então, quem precisa ainda de alguma validação externa, que seja também aqui uma força de ver isso visto por alguém, para que ela possa então abrir esse espaço de se ver a si e ir alimentando, não é? Porque às vezes é difícil algo que só nós é que vemos, e no início só nós é que vemos o nosso negócio, assim como o nosso bebê, só nós é que o sentimos, e podemos chamar as outras pessoas a sentir, mas ninguém o vai sentir como nós. E no negócio é a mesma coisa, não é? E às vezes muitos morrem nessa fase de não reconhecimento quando está a ser gerado, não é? E vai ser gerado em várias fases, não é? Mas então essa importância o desenvolvimento humano é também isso, não é? É também valorizarmos aquilo que aparentemente não é nada, e a maternidade traz-nos sempre isso, olha, parece que não é nada e no fundo quando nos falta era tudo. Sim. Não é? Outro dia a gente estava conversando, eu e a Mel, e aí filha, eu vou me permitir falar uma conversa nossa aqui. Que a gente estava conversando e aí eu pedi para ela completar a frase. Filha, o que você é?
Era uma brincadeira de complete a frase. E aí ela falou: eu sou parceira, eu sou amada e eu sou preciosa. São 3 anos e meio de construção diária para ser essa frase que ela fala, ser essa percepção que ela tem dela mesma. E foi um momento que agora eu estou fazendo ele visível. Logo depois eu conversei com o Gui sobre esse momento, porque foi um grande momento no meu coração. Mas é um trabalho invisível, totalmente invisível. E eu não sei o que vai acontecer na vida dela, ainda tem muito caminho pela frente. A poupança, a terapia dela já está em curso, porque a gente sabe que ela vai precisar. Mas ali, aos 3 anos, ter sido essa a percepção dela. Eu estou fazendo um bom trabalho. E ninguém está vendo. Então eu preciso ver. A gente teve com uma amiga agora que está fazendo uma turnê internacional com show. Ela é música, é produtora, cantora, e ela está fazendo uma turnê internacional de 1 mês com a filha dela de 3 anos. É ela, o marido e a filha. E a filha estava lá no palco com aqueles headphones gigantes a gente foi ver um show dela. Depois a gente foi no camarim. E aquele estardalhaço. Você entende quando eu falo estardalhaço? Sim, Aquela grande coisa assim de um camarim, todo mundo querendo falar com ela. E a filha queria que ela lesse o livro dos Smurfs. E tinha toda aquela coisa acontecendo. Uau, que show lindo! Todo mundo querendo falar com ela. E ela estava sentadinha, lendo o livro dos Smurfs para a filha dela, no meio daquele glamour todo. E eu fiquei ali, do lado, testemunhando aquela cena, que muito me emocionou. E aí, a gente saiu de fininho do camarim, e eu mandei uma mensagem para ela depois, falando que, para além do show ter sido incrível, e foi, aquele momento, para mim, dela tá lendo o livro dos Smurfs. Ela é brasileira, estava lendo o livro dos Smurfs em português de Portugal, que é mais complexo. Enquanto aquilo tudo estava acontecendo, que eu tinha admirado ela imensamente mais depois daquele momento. E ela me respondeu um texto enorme, dizendo o quanto aquela fala tinha nutrido ela e quanto ela precisava de alguém que estava vendo aquilo que ela estava fazendo. E eu tenho essa política hoje, quando eu vejo uma mãe dando tudo de si, naquele momento que você vê que ela queria fugir, porque a gente quer fugir. E ela está ali, dando o amor possível, o amor imperfeito que ela tem para aquela criança. Ela está construindo um mundo mais bonito naquele momento. Então eu tenho essa política de visibilizar isso que ela estava fazendo. Como quando você agora fez questão, o horário que a gente tinha marcado já não estava, e tudo bem. Eu sou mãe, sou flexível, mas sua filha precisava de um acolhimento para poder sair daqui, para você poder trabalhar. E você poderia ter falado para o cuidador, pode levar, e ela ia sair daqui chorando. E você fez questão de descer e pausar o seu trabalho e descer para garantir que ela estava bem e que ela estava cuidada e que você sabia o que ela ia fazer e que essa transição, você usou essa palavra, você pode fazer essa transição? Isso é enorme. E eu acho que a gente precisa se ver mais. E eu acho que só uma mãe para ver outra mãe. No futuro, eu acho que a gente vai ser capaz de se ver mais. Só uma mãe para ver outra mãe e só uma mãe empreendedora para ver outra mãe empreendedora. Porque é difícil pra caramba. Não é fácil. Mas o tamanho da dor é o tamanho da luz, é o tamanho do prazer. Nós estamos tão voltados para um mundo tão prático e tão racional, e essas transições onde tudo acontece, no fundo é na transição que acontece a grande experiência de novo, da vida. Sobre a transição, né? De novo, exato. Eu sinto mesmo que a grande experiência da vida é nessas transições. Porque como parte é tão forte? Porque é uma transição
porque é que nascer e morrer, não é? É onde nós sentimos realmente tudo aquilo que a vida nos pode dar ali como é que eu ia dizer, comprensado, nem sei se essa palavra existe, mas ali tudo contido naquela experiência, não é? E é dessas experiências que nós queremos fugir. Há um livro também de uma médica brasileira que eu adoro, que ela diz: a morte é um dia que vale a pena viver. Deves conhecer também, agora não me estou a recordar. Cláudia Quintana Arantes, acho que é assim, exatamente. E eu adoro aquele mantra, adoro o livro e aquela capa da morte é um dia que vale a pena viver. Eu li aquilo como o parto é um dia que vale a pena viver. Porque estou muito ligada às grávidas e a toda essa experiência, mas as transições, no fundo, o que eu quero trazer aqui é as transições são momentos que vale a pena viverem, quer seja a morte, quer seja o parto. E é disso que nós mais fugimos. E é por isso que nós não conseguimos chegar a outro lugar que a nossa alma anseia, ou que nós queremos sempre ir a alguma coisa e nunca chega, e nunca chega, e nunca chega. Porque é a transição que vale a pena viver e nós às vezes queremos que aquilo acabe, mas é a transição que vale a pena viver, não é? É da transição que nós nos vamos lembrar, é do dia do parto, por isso é que nos toca tanto ver alguém a morrer ou alguém a nascer, porque é a transição que nos dá o contacto com a vida e nós andamos à procura disso, olha, aqui, mas se calhar aqui nas coisas mais práticas que estamos a fazer, mas lá está, a transição, ir levá-la lá abaixo, ou aceitarmos essa dificuldade, essa mudança, aquilo que não é garantido, eu vou lá e não sei quando é que vou conseguir voltar, não é? Aquilo que não é garantido, um terreno onde a vida toca uma coisa para além daquilo que nós aparentemente controlamos, não é? E aí é o grande trabalho do desenvolvimento humano, é para isso que nós também estamos a trabalhar. E então, olha, eu não me alongo mais, porque sem dúvida que o que tu trouxeste agora foi mesmo aquela visibilidade do mais profundo na vida de uma mãe e na vida de uma empreendedora, que é quando trabalha à noite ou quando dorme está a dormir em pé, não é? E tem aquele insight maravilhoso, amamentando a criança às 3 da manhã e não tem onde anotar e você fica repetindo na cabeça para não esquecer. Ou no banho, eu sei, às vezes escrevo na parede do banho com o vapor, porque é uma coisa, eu agora não tenho aqui nada, mas o vapor dá para escrever. Sim. E sem dúvida que é nessas transições, e o sono também é isso, eu sinto que muito do meu livro foi escrito também no sono, e as transições, ou seja, o sono, a transição para aquele inconsciente, as transições tem uma fertilidade muito grande, não é? Quando vamos para debaixo da terra, quando fazemos essa transição para dentro, e por isso é que o desenvolvimento humano também é no nosso interior. Fazer essa transição, na medida do que nos é possível na vida prática, o tempo para nós é fixado para ir lá visitar aquilo, não é? E isso também, há outro livro, não vou alongar, mas O Caminho do Artista, que também traz isso, o comparecer, e é uma coisa que eu adoro, que é comparece em frente à folha em branco, e estava muito a ler esse livro quando queria escrever o meu livro, comparece em frente à folha branca, e isso é uma dor enorme. É um vazio, tipo, é o puerpério, um desespero, né? É o puerpério, é um desespero, não há nada. Onde é que está tudo, não é? Onde é que está esse estímulo, onde é que está... E aí encontramos-nos com a criação, que afinal sou eu a criadora, e isso é Deus também em nós, e isso é essa ânsia da liberdade que nós queremos na vida, é esse contacto, não é? Com algo intangível, como tu dizias. Então, olha, eu estou de coração cheio, não sei quanto a vocês, mas eu estou, e olha, por mim é mesmo o tempo de ir marinar, eu sinto que fico sempre a marinar as conversas que são tidas aqui e os temas que nós também nos propomos a abrir. Então, se quiseres deixar assim uma última palavra para quem nos ouve, algo que queiras trazer para finalizarmos aqui o nosso mergulho, assim, que é mesmo um mergulho. Nossa, muita coisa se moveu dentro. Eu acho que é sobre confiar nesse instinto. Confiar nesse instinto e criar as condições práticas para que você possa fazer as transições que a sua alma pede para você fazer, sabendo que não há garantias, mas esse processo de autoparto, a gente está sempre se autoparindo, e ter parido a Mel foi criar um novo registro de parto, e não o que eu nasci da minha mãe, Denise, mas o que eu tive agora, e isso me possibilitou aprender a parir
coisas de formas diferentes do que o registro inicial que eu tinha. Então, acima de tudo, é sobre confiar no parto, no autoparto, confiar nesse instinto e criar as condições mínimas necessárias para poder fazer com integridade, com o respeito que a alma pede. E autovisibilizar, visibilizar para si mesma a nova mulher que você vem se tornando depois da maternidade. Não esperar que alguém vá validar. Infelizmente, não vão validar sem que a gente valide antes. Ou reúna-se com mulheres. Para mim, essa é a grande medicina da minha vida. Outro dia eu estava conversando com o Gui e com a Mel, quais são as coisas favoritas que vocês podem fazer. Acho que a Mel falou comer. O Gui falou plantar e eu falei conversar com as minhas amigas. Então, conversar com as amigas. Criar essa rede, que é algo que você vem fazendo, criando essa comunidade. Que a gente possa se ver, se olhar, se abraçar e dizer, nossa, mana, eu sei que tá brabo, mas você tá fazendo um ótimo trabalho. Eu te admiro por isso. Ter esse olhar apreciativo para outras mulheres no mundo que tem um olhar depreciativo. Aí a gente catapulta alguma transformação. E eu acho que é por aí que passa o mundo que a gente quer viver, que a gente quer que as nossas filhas vivam. No nosso caso, filhas. Passa por amar e visibilizar o amor da forma possível. E acreditar na tua força, no teu trabalho. Não se deixar diminuir. Confiar nessa voz que fala, tua história tem valor. A tua visão tem valor, o que você viveu tem valor. Bota isso no mundo porque outras pessoas precisam dessa medicina que você vivenciou. Porque às vezes o que você viu como um labirinto, no seu caso, você vivenciou muitos labirintos e que podem se transformar em atalhos na vida das mulheres que passam por você. Então, ter essa generosidade de fazer do seu labirinto atalho para outras pessoas e facilitar a vida de quem vem depois de você, não necessariamente cronologicamente, mas quem está tocando aquele momento de desafio de vida que você já tocou antes, que é o que você faz com o livro, com podcast, com o seu trabalho. E é o que cada vez mais eu vejo mais mulheres fazendo esses trabalhos autorais que muito me encantam. E eu estou muito agradecida por estar aqui com esse sonzinho de criança no fundo, que eu acho que não deve estar vazando no nosso áudio, mas a gente teve crianças falando no fundo aqui e crianças que estão sendo cuidadas por outras pessoas. Nesse momento, por um amigo meu que está ali com a minha filha. Então, obrigada, Kevin, por estar com a Mel. E é isso, estou muito agradecida por estar aqui, com o desejo de voltar mais para cá. Portugal cada vez mais me traz uma sensação de estar em casa. E no verão, preferencialmente, porque no inverno ainda não gostei muito, não. Tão bom, Carol. Olha, que desfrutes também aqui de Portugal. Já tiveram aqui uma longa viagem, mas que seja assim também um fechar, que traga também uma transição e sinto que essa mensagem foi muito bem passada e é tão importante passarmos esta visão daquilo que muitas vezes está inviabilizado, não é? Como dizias, e sentirmos profundamente vistos é a grande cura do desenvolvimento humano, não é? Então, olha, que levem isso também para vocês. E agora um presentinho aqui do Balance Café, que é um restaurante vegan natural no Algarve. Gente, que chique! Sim, então para ti, a Mel é que gosta de comer, então estes snacks saudáveis. Mas eu também gosto. Não só falar com mulheres, mas comer também é ótimo. Comer falando com mulheres é das melhores coisas que tem. Então, olha, um presentinho do Balance Café. Obrigada. Que apoia aqui o nosso podcast. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer imenso receber-te cá. Desfruta do nosso país. Também estou muito desejosa de conhecer o teu e que os trabalhos se possam cruzar
além oceano, não é? E que realmente seja uma comunidade onde nós nos encontremos além fronteiras, não é? E é isso, a nossa expansão interior também não tem essas fronteiras, então que nos sintamos cada vez mais próximas, e por isso é que o podcast ao vivo também tem esta possibilidade de virem aqui ter connosco, abraçarem-nos e sentirem-nos realmente aqui esta presença e esta proximidade. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada por tudo o que partilhaste. Obrigada a quem esteve connosco aqui ao vivo. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.